Olá a todos, estamos na semana de Parashat Behar Bechukotai. Vamos tentar entender se tem conexão entre as duas parashiot. Uma fala sobre a Shemitah, a outra fala sobre os brachot, as bênçãos, e os klalot, as maldições. Então, será que tem uma coisa conectada uma com a outra? E também vamos tentar ver, de acordo com essas parashiot, como conectar isso com o grande desastre, o grande evento difícil, muito duro que aconteceu uma semana atrás, lá em Meron, lá no túmulo de Rabi Shimon Bar Yochai. Então, vamos começar a entender que cada ser humano ele tem uma parte dele e uma parte dos sentimentos, que vem do coração. E tem outra parte, e conhecimento, perguntas, curiosidade, tudo que ele está estudando que vem da parte do cérebro. Então, o coração e o cérebro são dois membros mais importantes que a pessoa tem dentro do corpo dele. E cada pessoa precisa saber como dar espaço para o coração e também para o cérebro. Então, se a gente dá ao coração falar, então o coração fala que coisa triste que aconteceu, como que poderia acontecer uma coisa dessa, crianças, e pai, como pode acontecer e ainda mais dentro de Rabi Shimon Bar Yochai, e uma coisa tanto triste. É verdade, o coração está doendo muito, cada um não sei como aceitar e receber toda essa notícia que aconteceu. 45 pessoas, 45 tzadikim, pessoas verdade tzadikim. Como poderia uma coisa acontecer? Então o coração precisa falar, precisa... E está doendo, de um lado. Mas do outro lado temos nosso cérebro. E a gente precisa refletir sobre o que aconteceu. Claro que a gente não pode entender, não pode começar a entender porque Hashem escolheu essas almas, porque Hashem fez nesse lugar, porque tudo isso a gente não pode entender. Mas o que claramente tem aqui uma mensagem para a gente? É isso. Qual a mensagem? Um dos mensagens que tem do que aconteceu. Se a gente vendo também na Parashá Bechukotai, que tem os brachot e os klalot, bênçãos e maldições, a gente olha os psukim, vendo que tem 10 psukim de brachot e 30 psukim de klalot. Como pode acontecer uma coisa dessa? Eu vou explicar a minha pergunta. O grande rabino, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ele pergunta no livro dele, por que Hashem criou esse mundo? O que lhe faltava? Será que lhe faltava uma coisa? Faltava que a gente vai fazer mitzvot para ele, não vai fazer averot? Mas por que ele criou esse mundo? Ele está respondendo que ele criou esse mundo porque Hashem queria dar o bem para o ser humano. Queria só dar bênção e bênção, parnassá, saúde, tudo. É isso que Hashem queria dar. Já que Hashem, característica dele,
é de dar, então por isso ele criou o mundo. Então, por isso fala Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que por isso também Hashem colocou o livre-arbítrio para a pessoa. Ele pode fazer o bem, pode fazer o mal. Mas por quê? Qual é o motivo? O motivo é que Hashem queria que quando ele vai, a alma vai subir depois de 120 anos, vai receber a recompensa sem ter sentimentos de vergonha, que está recebendo coisas de graça. Então ele tinha livre-arbítrio, ele se esforçou, e tudo isso ele conseguiu a ter todas essas bênçãos, o Gan Eden e tudo isso. Então, a Kadosh Baruch Hu queria só dar para a pessoa, só dar o bem para o ser humano, para cada pessoa e pessoa, judeu e não judeu, só queria dar o bem. E se quer dar o bem, a gente poderia imaginar que a paraxá precisa ser diferente. Primeira coisa, falar tanto das coisas boas que Hashem vai dar para a gente, e pouco das coisas ruins que se a gente não faz, Hashem vai dar para ameaçar. Mas por que tantas coisas ruins? Está escrito o triplo dos psukim. Por que isso? Então a gente precisa entender. E isso vai levar a gente. Como a gente pode refletir que tem coisas ruins que acontecem no mundo. Coisas como... Coisas que, de repente, acontece uma coisa tragédica. Como? Por que está acontecendo isso? Hashem gosta da gente. Podemos achar a resposta na primeira parasha. Parasha de Behar. Parasha que fala sobre a Shemitah. Lá podemos achar, talvez, a resposta. A gente sabe que tem 6 anos que a pessoa trabalha. O 7º ano, o ano sabático. Então, o ano sabático não pode trabalhar a terra, não pode plantar, não pode fazer tudo. Então, qual é... Vamos pensar esse ano sabático. O que vai ser esse ano? O ano que a pessoa vai ficar em casa. E nossos sábios falam que esse ano era dedicado para o estudo da Torá. Muito bem, 6 anos vai trabalhar, vai estudar de vez em quando, claro, mas esse ano ele vai ter tempo para estudar. Então, vamos achar nos psukim. Onde está escrito que esse ano vai ser um ano de estudo, talvez? Se a gente acha o psukim, queremos saber para que esse ano é. Tá bom, não trabalhar, mas para quê? Por que a gente deu esse ano? O que a gente vai ter nesse ano? E aí o Pasuk fala assim, Veitá Shabbat haaretz lachem leochla. Esse Shabbat, esse ano sabático, vai ser para comer. Lechá, primeiro para você. Porque pode pegar das frutas, mas não pode vender. Então a gente fala, você vai comer, tua família, teu servo, todo mundo vai comer dessas frutas. Então, o que é ano sabático? O ano da comida. O que quer dizer isso, o ano da comida? É o ano que a pessoa não trabalha, tá bom, mas chamar isso ano da comida? A resposta é a seguinte. A pessoa, todo o tempo que ele está sentindo que sempre ele tem riqueza, tem comida, tem isso, ele não está preocupado com nada, ele está acabando não aproveitar dos próprios coisas básicas e tão importantes que ele tem na vida. Se ele não prestar atenção que existe uma coisa que falta, então ele não vai ter e não vai sentir a bênção. A gente sabe que alguém que dá tzedakah, a gente dá muita bênção para ele.
Hashem vai dar de volta muito. Mas no próprio tzedakah, quando a pessoa presta atenção, que existem pessoas que não têm, existe uma situação que não tem, ele começa a prestar atenção que Baruch Hashem, Hashem deu para ele muita coisa, e precisa ficar tanto feliz e aproveitar o que Hashem deu para ele. Isso próprio é a bracha. Quando a pessoa ele está sabendo e está ciente que existe uma situação sem bracha, agora ele sente que tem bracha. Se alguém vai dar para os filhos dele balas sem parar, o chocolate sem parar, vai ter quartos cheios de chocolate. Daqui a algum tempo, de repente, eles não vão comer mais chocolate. Eles vão falar que é a coisa mais chata que é chocolate. A pessoa precisa faltar para sentir como Hashem dando para ele a bracha. Esse é ano sabático. Shabbat Haaretz Lachem Leochla. O ano sabático que a pessoa, ele sente, ele come o que ele já plantou no sexto ano. Mas ele tem na cabeça uma preocupação. O que vai acontecer o ano que vem? Não vou ter nada para comer. Como eu vou comer? Vou precisar rezar para Hashem. Como ele vai me dar para nascer? De repente, ele está na cabeça dele que existe uma situação que ele não vai ter. Se existe uma situação que não vai ter, esse ano vai ser o ano que ele vai aproveitar mais de todos os anos. Da comida, da família, de tudo. Vai começar a entender e agradecer para o bem que ele tem. Por isso, o ano sabático se chama Shabbat Haaretz Lachem Leochla. Porque você está prestando atenção que existe uma situação também de faltar. Existe uma situação de faltar. Existe uma situação de bracha. Também Shabbat, a pessoa para de trabalhar, tem só, ele pode ter um trabalho que agora ele pode ganhar muito dinheiro, agora ele falta esse dinheiro. Falta esse dinheiro. Se ele está olhando bem, em vez de chorar sobre o dinheiro que falta, ele vai agradecer por todo o dinheiro que ele tem, que Hashem deu para ele. Agora ele vai prestar atenção quanto a bracha ele tem. Então é isso. Hashem está escrevendo poucas brachot e muitas clarot. Por quê? Gente, a resposta é que a Klalá quer dizer que Hashem vai tirar do que a gente tem. Cada Klalá e Klalá. Cada maldição, cada castigo a gente vai tirar do que a gente tem. Brachá é ainda mais extra. Gente, a gente tem tantas coisas, que a gente fala para a gente, eu quero que você sabe quantas coisas você tem. E vou te contar sobre uma situação que você não vai ter. Se você sabe, presta atenção. Tem situação que a pessoa morrendo de fome, tem situação que a pessoa tem doenças, tem tantas coisas ruins. Então, não queria ameaçar, somente queria prestar atenção e aproveitar do que o bem que a gente deu. É isso. Conta uma vez, tinha uma família muito religiosa que morava num prédio que não era tanto religioso. E essa família, Baruch Hashem, cada ano tinha mais um filho, mais um filho, mais um filho. Baruch Hashem, uma família, mais de 10 filhos. E uma das vizinhas, que estava vendo essa mulher sempre com carrinho do bebê. Nunca viu ela sem carrinho do bebê. Uma vez, ela ousou perguntar para ela, mas quantos filhos você quer ter? A mulher olhou ela e falou, 6 milhões. 6 milhões quer dizer o quê? Que esses 6 milhões não morreram à toa. 6 milhões que a gente faltou e para falar para a gente quanto a gente precisa dar valor para as coisas que a gente tem. Nunca falar para uma criança que uma coisa a mais, uma coisa chata, nunca falar dessa bênção. Somente agradecer para tudo que a gente dá para a gente. Isso
o ponto correto de ver os clalot, ver a maldição, de ver a situação que está faltando uma coisa, e para Hashem faz isso para a gente lembrar quanto o bem que a gente tem. Então também aqui, de um lado a gente está muito triste do que aconteceu, do outro lado, quanto a gente precisa agradecer a Hashem sobre todos os milagres, anos e anos, tinha muito mais gente que esse ano, e não aconteceu nada. Quantas famílias foram salvas? Quantas famílias? E também para a gente saber, olha, quantas famílias agora com esse que aconteceu esse ano perderam filhos, perderam um pai, perderam tudo isso. E quando as pessoas olham no lado, Baruch Hashem, a família está aqui. Quanto a gente precisa agradecer. Tem vezes que a gente precisa lembrar do que falta para a gente apreciar o que a gente tem. Presta atenção, Yitzhak deu uma brachá para Yaakov e uma brachá para Esav. Uma brachá para Yaakov, Viten lecha Elokim, que Hashem vai te dar. E Rashi fala, ele vai te dar, ele vai voltar, ele vai te dar de novo. E para Esav falou, Ine mishmane haaretz yemoshavecha. Você vai sentar dentro da gordura da terra. Você vai ter riqueza sem parar. Então, onde é a bênção? Que Hashem vai precisar sempre dar de novo, quer dizer, vai faltar. E Esav não vai faltar nunca. A resposta é isso. Quando a pessoa nunca falta de nada e não sabe que existe uma coisa de faltar, ele não vai sentir e apreciar a bênção. Mas quando a pessoa está faltando uma coisa, tem uma coisa que está faltando, ou mesmo, o Hashem sempre faltar, somente saber que existe uma situação de faltar. Olhar esses povos que não têm, vai lá e se preocupar com eles. Ele vai começar a apreciar do que ele tem. Então, é isso que Hashem quer da gente. Pegar essas coisas que está faltando. É como esse ano sabático que a gente está preocupado. Todas essas preocupações, de um lado, são para a gente apreciar e agradecer. E não somente isso. Hashem quer. Quando a gente vai apreciar, a gente vai aproveitar simplesmente de todas as coisas boas que Hashem deu dentro de nossas vidas. Shabbat Shalom e Besorot Torot.